Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentãocast. E também eu falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Estou gravando aqui em meio aí à epidemia do Covid-19, né, o coronavírus. E o mundo todo tá parado, né, por conta disso, né, por conta desse vírus, né. E aí, vários aí, né, governadores aqui nos estados aqui do Brasil estão aí baixando decretos, né, falando para não pode aglomeração em tal lugar. Aí tá fechando aí fronteiras, tá fechando portos, aeroportos, transporte público é limitado, enfim, baixando esse tipo de decretos. Pô, aí deve pensar, pô, bacana, realmente, pode espalhar o vírus e tal. É só que tem um negócio, né? Só que alguns ficam, né, exageram aí no decreto aí, acaba, tipo, se não obedecer, vai pra cadeia. Até proíbe cada coisa assim, né? Absurda até. Eu vejo que proíbe até a festa de aniversário. Estão proibindo aí. E também estão confiscando, né? Álcool e gel. A situação é bem complicada, né? Realmente o aparato aí estatal tá demais, né? Em vários, né, lugares aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá dessa forma, né? Aconteceu todo esse surto aí do coronavírus para o pessoal aí tá descendo canetada aí, tá, o poder estatal está aí aumentando. Bem, isso aí, pessoal, é o autoritarismo na prática. Falam tanto aí que o presidente Jair Bolsonaro, falando aqui do Brasil, ele é um presidente autoritário, sendo que até esse momento ele nunca tomou uma medida autoritária, tipo, nunca passou por cima de Congresso, de STF, de seja lá o que for. Muito pelo contrário, ele baixa decreto, ele baixa medida provisória, ele baixa qualquer coisa, aí pronto, aí vem o Congresso derruba, o STF derruba, sei lá, algum órgão aí, né, judiciário derruba. Então, como assim o Bolsonaro é autoritário? Porque eles colocam nessa mentalidade, né? Isso tem muito a ver com cultura, né? Com a cultura que o pessoal, provavelmente assim, lá do direito tem, né? Aquela coisa de, não, culto assim, positivista, esquerdista até. Aquela coisa, não, o Bolsonaro, assim, ele não é, assim, esquerdista, não é isentão, essas coisas assim. Aí não, ele vai ser um autoritário, vai ser um ditador. Então vamos fazer de tudo para que ele não seja ditador. Vamos barrar tudo, limitar, vamos fazer tal coisa. Só porque na cabeça deles acho que ele é um ditador, ele é um autoritário. Pois bem, na prática o Bolsonaro nunca tomou uma medida autoritária, muito pelo contrário, ele nem processa quem o difama. Pô, o cara é autoritário?
Ah, mas dá banana pra imprensa, ah, faz não sei o que, não sei o que. Cara, isso não é autoritarismo, meu Deus do céu. O, eu falei no episódio, né? Conveniência do autoritarismo. Também falei, né? Conveniência da democracia. Episódios 37 e 52, respectivamente. Cara, tem essa neura aí de que não, o Bolsonaro vai ser ditador, vai ser autoritário. Então vou fazer isso tudo pra que ele não seja e não tenha poderes. Mas ele não. O presidente da República ele não tem poderes. Não tô falando do Bolsonaro só, não. Até na época do PT, o presidente não tinha um poder. O Lula teve que comprar o Congresso. Posso ter uma ideia? Para ter tal da governabilidade. O STF só tem. Pô, só tem petista, praticamente. Poxa, olha, olha aí como é que são as coisas. Mas aí, vendo esse caso aí de governadores, né? É proibindo isso, proibindo aquilo outro, em nome da saúde pública, tá, aquela coisa. Tá, é justificável. De fato, não pode ter muita aglomeração, pode espalhar o vírus, tá? Só que. Só que acabam tomando aí medidas autoritárias, tipo, se não obedecer, vai pra cadeia. É assim. E também, o curioso, né, que se não obedecer, vai pra cadeia, mas preso pode ser solto, né? Eu vejo, sei lá, juristas pedindo pra soltar presos por causa aí do vírus. Coisa, né, paradoxo, né? Mas esse é autoritarismo na prática. Naquela coisa, né? Tal, né? O caso aí, o governante decreta, você tem que obedecer. Se tu obedecer, vai pra cadeia. É assim a situação. É assim que, por exemplo, a gente teve muito. O Estado, né, brasileiro, né, agigantou-se, né? Principalmente aí com o fascismo aí de Getúlio Vargas, né? A gente ainda convive com essa herança fascista, aí sim, herança do fascismo, né? Não. Ah, o. É fascista anticomunista. Não, não, não é bem assim, né, pô? Tá falando do verdadeiro fascismo de Getúlio Vargas, que realmente tem essa dependência do Estado pra tudo. E aí, claro, tem aquele um autoritarismo mais leve, vamos dizer assim, né? Com assim, eu tô falando assim, é um autoritarismo leve entre aspas, né? Não é assim, aquela medida autoritária, tipo, né, baixou, tem que obedecer tal, assim, de forma direta. Não, tem aquela coisa, né? O Estado vai crescendo uns pouquinhos, né? Daquela forma devagar, quando de repente você vive aí num estado totalitário. Aí, claro, estiver aí no, quem estiver no executivo, né, e usar todo esse aparato estatal, né, aí, aí será um ditador. Uma coisa que o Bolsonaro ele não é. Ele não é. Fala que não, ele ouviu até um tweet falando assim, não, e o Bolsonaro ele é um ditador, mas só que as instituições não obedecem. Pô, pera aí, mas o Bolsonaro é um ditador de Schrödinger, né? Ele é e não é ao mesmo tempo. Pô, tem que decidir isso aí. Então é isso que acontece na prática, autoritarismo, né? Vai lá, baixa, decreta tal coisa, né? Se não obedecer, você vai pra cadeia. É assim a situação. E não falo só questão de, né, governador, de coronavírus, não. Também tem essa questão das redes sociais, né? Tipo, se compartilhar fake news, tá? Na lei, né, Kim Kataguiri, se compartilhar fake news, considerado fake news, você pode pegar até 8 anos de cadeia. Chamam até falando que é o crime do retweet. Lá, retweetou uma coisa. Aí é considerado fake news, você pode pegar até 8 anos de cadeia. Olha que loucura. Isso aí é autoritarismo de verdade. Não é mitadas do Bolsonaro, dar banana pra imprensa, falar tal coisa, tal. Aquele jornalismo mediúnico, né? Tipo, não, o Bolsonaro tem que ser parado, porque senão ele vai ser um ditador autoritário. É por isso que a imprensa fica implorando pro Congresso fazer alguma coisa. Como falei no episódio aí do Poderoso Congresso, episódio 44.
Pô, é isso que acontece na prática, é o autoritarismo, não sei, né? Cria essas leis aí, tipo, lei outra fake news. Aí, na verdade, você compartilha uma coisa, aí, sei lá, uma rede social considera aquilo fake news, ponto. Você aí, sei lá, pode pegar seus dados e, sei lá, vai vir a PF bater na sua porta e você vai pra cadeia. Ou então, por exemplo, se desobedecer os decretos aí do governo do estado, você vai via PM e vai te prender. É loucura, isso é usar do estado. Isso é fascismo de verdade. É daquela coisa aí. E o que é pior é ter políticos, né, influenciadores ditos liberais aprovando uma coisa dessas. Então eu falo, né, tem aquele discurso, né, assim, né, é liberal na economia, conservador nos costumes. Não, na verdade é assim, né, é liberal no discurso, mas fascista nos costumes. Essa é a verdade. Ué, não tem outro nome senão fascismo pra definir isso aí, pô, querer aí usar todo o aparato estatal pra controlar a população, né? Não, você tem que. Tá, beleza, é vírus, é pandemia, tem que ficar em casa mesmo, tal, evitar ao máximo aglomerações, beleza. Só que, pô, você, assim, se desobedecer vai pra cadeia, é assim a situação? Aí, aí não dá, né? E fora várias outras medidas, assim, estatais, né? Sei lá, principalmente nas regras de trânsito, né? Se você, sei lá, tinha época que se não andasse com extintor no carro, você ia pra cadeia. Não é pra cadeia, anta, aí você não tomava uma multa, pedia pontos na carteira, na CNH. Assim, não chegava a esse extremo de ir pra cadeia, né? É, enfim, várias medidas, não, você tem que ter tal coisa, tem que. Assim, a questão de armas, né? Pô, estatuto de desarmamento, né? O que é controle estatal maior do que esse, né? Você tem que ter limitação de arma. Até o Bolsonaro está tentando flexibilizar, mas mesmo assim, claro, tem muito, militar, desarmamentista no governo que não gosta muito disso, dessa questão de liberar arma, assim, né? Ele vê com preconceito essa coisa, essa coisa de cidadão comum ter arma, né? E tem aquele pensamento de que não, se tipo, aquele pensamento da esquerda, né? Tipo, se o cidadão comum tiver arma, pronto, aí vai ser bang bang. Tem pessoal muito assim, né? Militares têm esse pensamento. Muita gente do governo Bolsonaro tem esse pensamento, não o presidente em si, mas por isso que acabam aí ainda tendo uma limitação na questão de armas. Então, né, o Bene Barbosa critica bastante isso, né, o Vitor do podcast 9mm também fala muito sobre essa questão, critica também isso. Então, é, é esse controle estatal, né, que é a questão das armas, né, nos Estados Unidos, né, tem a segunda emenda que fala justamente sobre isso, né, o cidadão americano ele tem que ter o direito de ter posse e porte de arma para principalmente defender-se do Estado. Não é só simplesmente você ter arma, defesa pessoal. Não, você tem que se defender da opressão do Estado. Olha isso. E aqui no Brasil não. Justamente esse controle das armas é uma opressão estatal. Acontece também em ditaduras comunistas. Aconteceu no nazismo. É assim. Esse é o autoritarismo na prática. Não é. O Bolsonaro deu mitada, deu banana pra imprensa, fala mal da imprensa. Isso não é autoritarismo, pô. Mas enfim, preferem usar essa narrativa, né? Não, o Bolsonaro ele será autoritário. Tudo no futuro. É tudo no futuro.
Mas na prática isso não acontece. Na prática, é isso, é decreto aí fechando tudo. Se você não obedecer, vai pra cadeia. É controle das armas. É controle aí, principalmente do. Né, na questão aí do trânsito. Enfim, várias. Se eu ficar falando vários controles estatais aqui, não. Sei lá, mais de 1 hora de podcast. Então é isso que acontece. O autoritarismo na prática é esse. Mas não, prefere por conta narrativa, só por não gostar do presidente Bolsonaro, fica falando que ele é ou será um ditador e aí o Congresso tem que impedir a escalada autoritária e quando na verdade na prática isso não acontece, né? O Bolsonaro não é um autoritário, pelo menos até esse momento. Então é isso, muito obrigado por ouvirem, até a próxima.